A aprovação da transformação do Flamengo em SAF representa um dos momentos mais impactantes da história recente do futebol brasileiro, marcando uma ruptura definitiva com modelos tradicionais de gestão e abrindo caminho para uma nova era institucional no esporte nacional. A decisão, tomada após intensos debates internos e análises profundas de cenário, sinaliza que o clube mais popular do país optou por um movimento estratégico de longo alcance, capaz de redefinir não apenas seu próprio futuro, mas também o rumo de todo o futebol brasileiro. O peso dessa decisão vai muito além do Flamengo. Quando um clube com tamanha torcida, relevância política, força financeira e influência esportiva opta pela SAF, todo o ecossistema do futebol nacional é impactado. A medida estabelece um novo parâmetro de profissionalização e organização, criando uma referência quase inevitável para outros clubes que buscam competitividade, sustentabilidade e crescimento estrutural em um ambiente cada vez mais exigente. Internamente, a aprovação da SAF foi resultado de um processo cuidadoso, que envolveu estudos financeiros, jurídicos e esportivos detalhados. A diretoria avaliou riscos, oportunidades e cenários futuros, entendendo que a transformação não é apenas uma mudança de modelo administrativo, mas uma redefinição completa da forma como o clube se relaciona com investimentos, governança, mercado e futebol global. Um dos principais pontos debatidos foi a preservação da identidade rubro-negra. O Flamengo deixou claro que a SAF aprovada não representa perda de alma, tradição ou vínculo com a torcida. Pelo contrário, o modelo foi desenhado para proteger símbolos, cores, história e valores do clube, ao mesmo tempo em que cria mecanismos modernos de gestão capazes de sustentar crescimento contínuo e ambicioso. Do ponto de vista financeiro, a transformação em SAF abre portas para investimentos estruturais em escala inédita. O Flamengo passa a operar com acesso facilitado a capital, planejamento de longo prazo e maior previsibilidade orçamentária. Isso reduz riscos históricos do futebol brasileiro, como endividamento descontrolado e dependência de receitas imediatas, criando um ambiente mais estável e profissional. No campo esportivo, a SAF permite ao Flamengo elevar ainda mais seu nível competitivo. Com maior capacidade de investimento, retenção de talentos e planejamento de elenco, o clube ganha condições de disputar jogadores, técnicos e projetos em patamar próximo ao de grandes instituições internacionais. A decisão fortalece a ideia de continuidade esportiva, evitando ciclos bruscos de sucesso e queda tão comuns no futebol nacional. A aprovação da SAF também tem impacto direto na governança. O Flamengo passa a adotar estruturas mais rígidas de controle, transparência e responsabilidade administrativa. Conselhos, regras claras de gestão e metas de desempenho tornam-se pilares centrais do novo modelo, afastando práticas amadoras e aproximando o clube de padrões corporativos internacionais exigidos no futebol moderno. O mercado reage com atenção máxima a esse movimento. Investidores nacionais e estrangeiros passam a observar o Flamengo como uma oportunidade única no futebol mundial, um clube com enorme torcida, marca global e agora inserido em um modelo jurídico que oferece segurança, previsibilidade e potencial de retorno. A SAF rubro-negra tende a atrair interesse de grandes grupos econômicos e fundos especializados em esporte. No cenário político do futebol brasileiro, a decisão provoca um verdadeiro terremoto. Federações, clubes e dirigentes passam a repensar discursos e estratégias diante do exemplo do Flamengo. O debate sobre SAF, que antes era visto como alternativa para clubes em crise, ganha nova dimensão ao ser adotado por uma instituição financeiramente forte e esportivamente vencedora. Para os clubes rivais, a aprovação da SAF pelo Flamengo cria um desafio direto. A distância estrutural tende a aumentar, forçando concorrentes a acelerarem processos de profissionalização para não ficarem ainda mais atrás. O futebol brasileiro entra em uma nova fase de competição, onde organização e gestão passam a pesar tanto quanto tradição e torcida. A torcida rubro-negra recebe a notícia com mistura de impacto, expectativa e reflexão. A consciência de que se trata de uma decisão histórica, capaz de proteger o futuro do clube em um cenário global cada vez mais competitivo. A SAF passa a ser vista como ferramenta para garantir que o Flamengo continue forte, vencedor e protagonista nas próximas décadas. No contexto internacional, a transformação em SAF alinha o Flamengo a tendências globais já consolidadas em ligas mais ricas e organizadas. O clube passa a dialogar de forma mais direta com o mercado internacional, facilitando parcerias, acordos comerciais, intercâmbios esportivos e presença em projetos globais de futebol e entretenimento. Especialistas apontam que a decisão do Flamengo pode acelerar uma mudança estrutural irreversível no futebol brasileiro. A SAF deixa de ser exceção e passa a ser referência, impulsionada pelo exemplo do clube mais poderoso do país. Esse movimento tende a elevar o nível geral da competição,
mas também a expor ainda mais as diferenças entre clubes organizados e os que resistirem à modernização. A médio e longo prazo, o Flamengo passa a operar como uma instituição ainda mais sólida, preparada para enfrentar crises, oscilações de mercado e transformações do esporte. A SAF oferece ferramentas para planejamento estratégico contínuo, algo fundamental em um futebol cada vez mais globalizado e competitivo. Assim, a aprovação da transformação em SAF não é apenas uma decisão administrativa, mas um marco histórico que muda para sempre o futebol brasileiro. O Flamengo assume o papel de protagonista de uma nova era, redefinindo conceitos, elevando padrões e mostrando que tradição e modernidade podem caminhar juntas em um projeto ambicioso, sustentável e global. A segunda camada dessa decisão histórica começa a se revelar nos bastidores do futebol nacional e internacional, onde a transformação do Flamengo em SAF passa a ser analisada como um movimento estratégico de poder e não como uma simples adequação jurídica. O clube mais popular do Brasil escolhe deliberadamente um caminho que amplia sua capacidade de influência, investimento e controle, assumindo um protagonismo que extrapola o campo esportivo e alcança o centro das discussões estruturais do futebol moderno. A SAF do Flamengo nasce com características completamente diferentes das experiências anteriores vistas no país. Não se trata de um clube endividado buscando sobrevivência, mas de uma instituição forte que opta por se tornar ainda mais poderosa. Esse detalhe muda tudo, porque redefine o conceito de SAF no imaginário do futebol brasileiro, transformando-o em ferramenta de expansão, domínio e consolidação, e não apenas de recuperação financeira. O modelo aprovado prevê blindagens institucionais robustas, com regras claras sobre identidade, controle e objetivos esportivos. O Flamengo estrutura a SAF de forma a garantir que decisões estratégicas não sejam tomadas de maneira improvisada ou emocional. Tudo passa a obedecer a critérios técnicos, financeiros e esportivos rigorosos, alinhados a um projeto de longo prazo que visa manter o clube no topo por décadas. Nos bastidores do mercado internacional, a decisão é interpretada como um sinal verde definitivo para grandes investidores. O Flamengo passa a oferecer algo raro no futebol mundial, uma marca global gigantesca combinada com segurança jurídica, governança profissional e previsibilidade de gestão. Isso coloca o clube em posição privilegiada para atrair aportes expressivos sem abrir mão de controle estratégico ou identidade institucional. A mudança também impacta diretamente a lógica de contratações e retenção de jogadores. Com a SAF, o Flamengo amplia sua capacidade de planejamento, reduz riscos financeiros e passa a negociar atletas em condições mais favoráveis. O clube ganha força para manter seus principais nomes, investir em jovens promessas e estruturar elencos competitivos sem depender de soluções emergenciais ou vendas forçadas. No aspecto esportivo, a SAF fortalece a continuidade de projetos. Técnicos, departamentos e metodologias passam a operar com maior estabilidade, evitando rupturas bruscas a cada troca de gestão política. O Flamengo cria um ambiente onde o futebol é tratado como projeto estratégico permanente, e não como resultado imediato de ciclos eleitorais ou pressões momentâneas. O impacto no futebol brasileiro é imediato e profundo. Outros clubes passam a se ver diante de um dilema inevitável: ou aceleram processos de modernização e profissionalização, ou correm o risco de ficarem estruturalmente defasados. A decisão do Flamengo eleva o nível de exigência do campeonato nacional, tornando a gestão um fator ainda mais decisivo para o sucesso esportivo. As entidades do futebol acompanham o movimento com atenção máxima. Federações e confederações sabem que a SAF do Flamengo tende a influenciar debates sobre regulamentos, fair play financeiro, calendário e modelos de competição. O clube passa a ter ainda mais peso político, não apenas por sua torcida e resultados, mas por sua estrutura empresarial sólida e moderna. No campo comercial, a SAF potencializa ainda mais a capacidade do Flamengo de fechar acordos globais. Patrocinadores internacionais passam a enxergar o clube como uma empresa esportiva de alto nível, com métricas claras, governança confiável e projetos escaláveis. Isso amplia receitas, fortalece a marca e cria um ciclo virtuoso de crescimento institucional. A relação com a torcida também entra em uma nova fase. O Flamengo precisa comunicar com transparência, explicando decisões, objetivos e benefícios do modelo SAF. Ao mesmo tempo, a torcida passa a ter papel fundamental como ativo estratégico, sendo reconhecida não apenas como paixão, mas como força econômica, cultural e simbólica que sustenta o projeto global do clube. Especialistas apontam que a SAF do Flamengo tende a servir de referência para legislações futuras e ajustes regulatórios no futebol brasileiro. A experiência do clube pode influenciar regras, modelos de governança e exigências mínimas para clubes que desejem adotar estruturas semelhantes, elevando o padrão institucional do esporte no país. No cenário sul-americano, o Flamengo se distancia ainda mais dos concorrentes regionais.
A SAF cria uma vantagem estrutural difícil de ser alcançada por clubes que não possuem a mesma base de torcida, marca e receitas. O rubro-negro se consolida como potência continental com visão global, capaz de competir institucionalmente com clubes de outros continentes. A médio prazo, o clube passa a operar com mentalidade de conglomerado esportivo. Projetos paralelos, expansão de marca, presença internacional e desenvolvimento de ativos passam a ser tratados de forma integrada. O Flamengo deixa de ser apenas um clube de futebol e passa a atuar como uma plataforma global de entretenimento esportivo. Esse movimento também redefine o conceito de grandeza no futebol brasileiro. A SAF do Flamengo mostra que ser gigante não é apenas vencer títulos, mas construir estruturas que garantam competitividade permanente. O clube assume o papel de líder de uma transformação profunda, gostem ou não seus adversários. Dessa forma, o bloco 2 dessa decisão histórica deixa claro que a transformação em SAF não é um ponto final, mas o início de uma nova era. O Flamengo se posiciona como agente central de mudança no futebol brasileiro, elevando padrões, ampliando distâncias e consolidando um modelo que pode redefinir o esporte nacional pelas próximas gerações.